Este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é quinta-feira, 21 de julho. Eu, Thaís Herédia e Priscila Yasbeck vamos juntas deixar você muito bem informado do que acontece na economia no Brasil e no mundo. Hoje nós vamos começar pela política, porque ela tem repercussões na economia gigantescas. Eu estou falando da segunda renúncia, e dessa vez é para valer, do primeiro-ministro da Itália, Mario Draghi, depois da derrota que sofreu ontem no parlamento italiano. Vocês vão se lembrar que no episódio de ontem, do Money, nós até fiz a brincadeira, né? Se é pelo bem geral da nação, diga ao povo que fico. Mario Draghi trucou, fez uma aposta de que ele, ameaçando, né, dizendo, olha, eu vou ficar desde que, né, eu tenha apoio. Ele fez um truco e perdeu a jogada. Por mais que tenha ganhado em votos no parlamento, ele ficou insustentável e, portanto, entregou a sua renúncia logo hoje cedo. O presidente Sergio Mattarella, da Itália, pediu para que ele fique no governo até que um novo premier seja escolhido entre os partidos da coalizão que formam a maioria, que são partidos muito mais ligados à extrema direita do que ao centro, como o próprio Mario Draghi. E eu vou pedir para a Priscila, daqui a pouquinho, repetir aqui para vocês um paradoxo muito interessante sobre o papel do Draghi, mas só para terminar este capítulo, portanto, temos aí um colapso total da Itália, do seu sistema político, mais uma vez, né? No momento em que a economia está absolutamente fragilizada, a situação fiscal e das contas públicas da Itália já enfrentavam problemas, e daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes para vocês sobre o spread que se abre, a diferença que se abre entre o custo da dívida da Itália e o da Alemanha, que é a referência para os países da zona do euro. Antes de passar a palavra aqui para a Priscila, quero só lembrar a vocês que gravamos esse podcast cedinho, 7h pouco da manhã. A notícia mais importante depois dessa, da renúncia de Mario Draghi, e que não só dialoga com a renúncia do primeiro-ministro italiano, mas pode aumentar a atenção sobre os desdobramentos disso, sai hoje a decisão dos juros do Banco Central Europeu. A decisão vai coincidir, provavelmente, se você estiver ouvindo esse episódio um pouco mais tarde, ali na hora do almoço, a decisão já vai ter saído, portanto, nós vamos tentar tratar aqui, basicamente, do contexto em que essa decisão está sendo tomada, e amanhã, no episódio de amanhã, a gente fala mais sobre a decisão em si, como foi a entrevista coletiva da Christine Lagarde e a estratégia, né, apresentada pela autoridade monetária da zona do euro para lidar tanto com a inflação alta quanto com a chance de recessão e agora esse problema italiano. Priscila. E nesse clima de tensão toda, o mercado abriu no vermelho hoje. Na verdade, chegou a subir um pouco mais cedo, a hora que a gente chegou na redação, por volta das 4 da manhã, os índices europeus até estavam subindo por causa da retomada do fluxo de gás da Rússia para a Europa, pela retomada do gasoduto Nord Stream 1, que estava fechado para manutenção, depois foi reaberto. Havia uma apreensão muito grande de qual que seria o fluxo de retomada do gasoduto, se ele retomaria o seu funcionamento com 20% da capacidade, mas então foi retomado com 40% da capacidade. Isso até trouxe algum alívio no começo do dia, mas logo depois veio a notícia então da renúncia, agora de forma definitiva, do primeiro-ministro da Itália, Mario Draghi. Isso trouxe muita atenção para o mercado, já que essa renúncia vem no mesmo dia em que o Banco Central Europeu pode elevar os juros na Europa pela primeira vez em mais de uma década. Analistas estão avaliando que a saída de Draghi pode gerar uma onda de revolta social diante da inflação muito alta na Itália, com ameaças inclusive ao plano de recuperação financiado pela União Europeia. Isso traz muito nervosismo para os mercados e um dia que já seria nervoso, já teria muito estresse por causa da decisão do Banco Central Europeu, que sai às 9h15 pelo horário de Brasília. A gente tá falando, como a Thaís adiantou, talvez vocês já tenham até o resultado enquanto estiverem ouvindo o podcast, mas a expectativa, então, é de um aumento de 0,25 ponto nos juros, com a inflação recorde na zona do euro, que saiu nessa semana, que foi para 8,6. As apostas até aumentaram, com alguns analistas achando que o aumento pode ser até maior, de meio ponto percentual, a ver como que fica. Agora, como que a gente lê toda essa situação, né? Só um parênteses antes, os índices todos caindo e o principal índice da Bolsa da Itália caindo mais de 2%
momento com esse colapso político dentro da Itália, com o governo liderado ali por Mário Draghi se dissolvendo. E até isso falou da questão do paradoxo, que é o seguinte, né? O Mário Draghi, ele é conhecido como o Super Mário, né? Ele foi o ex-presidente do Banco Central Europeu e foi ele que conseguiu salvar o euro de uma crise muito forte há alguns anos. Agora, ele é a pessoa que deflagra, mais uma vez, a crise na zona do euro nesse momento. Então, isso tem a ver com essa conexão que a gente pode fazer dos vários assuntos, né? Juros na Europa, tensão política na Itália, tudo isso é fruto de uma crise que já vem acontecendo e que se acentuou com a pandemia. Então, quando veio a pandemia, a União Europeia, ela fez um programa, né, de socorro aos países do bloco que já gerou muitos questionamentos desde então, por causa do financiamento maior que ia para países numa situação mais frágil do que para países numa situação mais solvente. Essa discussão já vem desde antes, inclusive, com países que são mais saudáveis, como a Alemanha, questionando, então, a ajuda que sempre acontece para os países mais fragilizados do bloco. E agora, com a guerra na Ucrânia, crise de energia, a situação piorou muito no continente. É importante dizer que energia é um insumo básico para qualquer coisa que uma economia faz, para qualquer atividade. Se falta energia ou se encarece energia, isso tem o poder de realmente gerar um colapso nas economias. É o que a gente está vendo nas economias globais. Então, agora, há um temor de que a Europa entre em recessão primeiro do que o resto do mundo, então puxe o bonde da recessão no mundo, então a situação está bem complexa por lá. Os índices de inflação estão nos maiores patamares em décadas, com isso há uma expectativa de aumento dos juros, essa expectativa inclusive do aumento de juros hoje do Banco Central Europeu, mas o Banco Central Europeu também está entre a cruz e a espada, porque tem alguns países do bloco que estão muito endividados, então se o Banco Central Europeu sobe os juros, o custo de financiamento dessas dívidas aumenta muito e esses países endividados vão sofrer ainda mais, mas por outro lado, se o Banco Central Europeu não sobe os juros, não faz nada para conter a inflação. É por isso que também há uma expectativa de que ao mesmo tempo que o Banco Central suba juros, ele ofereça algum programa ali que funcione como um escudo de estímulo, né, ou de compra de títulos para esses países mais endividados no bloco, porque essa situação toda está gerando o que se chama no mercado, entre os economistas, de fragmentação do bloco. Então, títulos de dívida da Alemanha e da Itália, por exemplo, estão se distanciando muito as taxas dos títulos, justamente porque a Itália está numa situação muito mais frágil do que a Alemanha. Isso gera também um questionamento muito forte sobre a sustentabilidade do bloco e como que esses países mais ricos vão continuar ou ter fôlego para continuar sustentando os países que estão mais endividados do bloco. Isso gera, inclusive, um temor de saída de alguns países do bloco. Tem toda essa discussão acontecendo na Europa e claro que isso traz reflexos para o mundo. Estamos falando dos países mais avançados do mundo com uma crise enorme, econômica e também política, né? E não só na Itália, né? A gente está falando também no Reino Unido, com renúncia de Boris Johnson, e essas coisas estão ligadas, né? A economia começa a dar sinais de estresse, isso chega e contamina também a política e o resultado é essa tensão toda que está sendo observada lá nos países desenvolvidos, nos Estados Unidos também, um temor de recessão muito forte. Passando rapidamente agora para terminar, falando de moeda, essa situação toda está fazendo o euro se enfraquecer muito, então o euro bateu a paridade com o dólar pela primeira vez depois de 20 anos, porque é uma perspectiva muito ruim para a economia europeia, então a moeda se enfraquece, os investidores tiram o dinheiro da Europa e buscam refúgio no dólar, né? Buscam segurança no dólar, que é o porto seguro do mundo. É por isso que o dólar está se apreciando, está subindo no mundo todo e o euro está se enfraquecendo. Inclusive aqui, o dólar bateu ontem R$ 5,46, que é a máxima desde o dia 24 de janeiro. Aqui, não só por fruto dessa valorização do dólar que acontece no mundo, com o aumento do risco no mundo, aversão ao risco no mundo, mas também por fatores internos, por crise fiscal e também por um último ponto que é importante a gente abordar aqui, que é a desaceleração da China. Então, as commodities estão desacelerando, o minério de ferro na manhã dessa quinta-feira bateu a mínima em 7 meses, por causa de duas questões ali que estão preocupando muito na China. Uma é a crise do mercado imobiliário chinês, que está chegando em níveis muito preocupantes, chegou na população, a população está se revoltando, está boicotando as hipotecas, não está mais pagando as hipotecas, então uma crise muito forte no mercado imobiliário, acompanhada de previsões mais pessimistas para a economia chinesa. Inclusive, o Banco de Desenvolvimento da Ásia baixou a sua previsão para o crescimento da economia chinesa em 1 ponto percentual para 4% nesse ano. Até
Até tem gente aí falando que pode ser a primeira vez que a China vai crescer menos que os Estados Unidos em décadas. Então, a situação na China também é bem complicada, com impactos diretos para o Brasil. A China é o principal parceiro comercial do Brasil, nosso maior comprador de commodities. Então, como a nossa bolsa também é muito baseada em commodities, a gente acaba sofrendo muito com essa perspectiva ruim também para a China. E o Japão foi o único índice que se descolou lá na Ásia, os índices fecharam em queda, seguiu, né, o movimento de ontem de Wall Street, que tá ali com um certo alívio, teve um certo alívio ontem por causa dos balanços americanos, que estão vindo positivos, acima do esperado, mas ignorou, de certa forma, o mercado ignorou, de certa forma, lá do Japão, a decisão do Banco Central do Japão de manter os juros inalterados em menos 0,1%, uma política super estimulativa para estimular a economia, um momento aí da crise global, mas era uma decisão já esperada, então não teve tanto efeito sobre os ativos. Turma, vamos voltar para o Brasil, falar aqui dos nossos gargalos. O governo federal se encontrou ali num encruzilhada ou num ponto fechado do labirinto do orçamento federal, porque vai ter que promover mais cortes nas despesas deste ano. Essa é a informação da nossa analista de política aqui, Renata Agostini, de que o governo está preparando um novo bloqueio bilionário para cumprir o teto de gastos. Sim, esse que foi furado, que foi fragilizado, que foi praticamente derrubado, mas que, ali de um jeito ou de outro, meio capenga, banguela, está conseguindo ainda impor alguns limites e empurrando o governo a tomar decisões dessa natureza. Pela apuração da Renata Agostini, o governo tem que lidar com, por exemplo, uma despesa que ele não contava com a Lei Paulo Gustavo, né, que é aquela que prevê investimentos de quase 4 bilhões de reais no setor cultural. A lei foi aprovada, o presidente Bolsonaro vetou e o Congresso Nacional derrubou o veto. Portanto, tem um gasto para este ano de quase 4 bilhões que não estava na conta. Então, vai ter que tirar de algum lugar. Essa equação é uma equação muito difícil de acontecer e de se realizar, porque os ministérios já estão reclamando muito. Nós já falamos aqui dos outros 2 contingenciamentos promovidos pelo governo, um de 1 bilhão e 700, que foi no começo do ano, lá em março, e em junho veio o segundo contingenciamento de quase 9 bilhões de reais. A arrecadação até sobe, não tem problema, tá sobrando dinheiro no caixa, né? Então, mas ainda tem um teto de gastos, a arrecadação é receita. A despesa primária do governo federal continua sendo limitada pela lei, portanto, ela vai precisar ser cumprida e esse anúncio deve acontecer até sexta-feira. Eu conversei com a Vilma Pinto, da Instituição Fiscal Independente, e ela reforça isso, né? Como o aumento de receita não resolve o problema do governo, o que o governo conseguiu fazer, por exemplo, com essa sobra de caixa foi reduzir a receita, baixando impostos, mas não consegue aumentar os gastos. Aquilo que está previsto para fora do teto, que foi permitido pela PEC das bondades, não entra nessa conta e também não pode ser usado para cobrir outro gasto. Quer dizer, tem lambança, tem desarranjo, mas tem uma linha fina caminhando ali no meio, tentando segurar as coisas dentro de alguma legalidade. Nas contas da Instituição Fiscal Independente, as despesas do governo federal com folha de pagamento e previdência estão relativamente menores. Aqui tem um impacto da pandemia, com muita aposentadoria, não há concursos, né, e não houve reajuste de salários, e tem também efeitos da reforma da Previdência, que passou a adiar, né, uma série de aposentadorias que, pela regra anterior, estariam seguindo em frente. O problema é a partir de 2023. Primeiro, o Poder Executivo, o Ministério da Economia, vai ter que formular um orçamento para o ano que vem, depois de aprovada a LDO, o governo manda para o Congresso a lei orçamentária, né? Aquela que vai realmente mostrar a distribuição dos recursos. Ele vai ter que montar um orçamento para 2023 e ele não pode, por exemplo, prever a alta do Auxílio Brasil de 400 para 600 reais, ou a manutenção desse valor que aumentou agora com a PEC das bondades, porque como não tem
respaldo legal para isso, o orçamento do ano que vem tem que ser formulado dentro dos limites legais. O aumento do auxílio para R$600 só foi possível por causa da PEC das bondades. Tudo é possível nesse país, né, minha gente? Mas hoje, dia 21 de julho, o governo precisa formular um orçamento que não escape da legalidade. Portanto, não tem como prever um desejo já declarado pelo presidente Bolsonaro e também pelo ex-presidente Lula, candidato que está aí à frente das pesquisas de intenção de votos. E a Vilma lembra aqui uma conta que a gente fala pouco, né? Porque o factual aqui acaba nos atropelando, que é a conta dos precatórios, né? Em final do ano passado, o governo aprovou aquela mudança à Constituição, o caderninho de rascunho do Brasil, prevendo um parcelamento dos precatórios, e esse parcelamento termina em 2027. Acabou o parcelamento, tem que pagar o que sobrou. Como que o governo vai pagar, né? Então, esse é o tipo de dado e de informação, gente, que está no cenário construído pelos economistas que criticam e chamam a atenção para o tamanho do risco das contas públicas brasileiras, né? Quer dizer, não adianta a gente olhar só para um dado isolado, nós temos que olhar para a história do passado e a história do futuro, né? Que no Brasil também a gente é capaz de construir e prever. Portanto, está colocado esse desafio ao ministro Paulo Guedes, que vai ter que anunciar, né, com um osso de frango entalado na garganta, um bloqueio de praticamente 5 bilhões de reais, informação da nossa querida Renata Agostini, antecipada aqui ontem no 360 e que a gente divide com vocês aqui. Olha, vamos terminando o CNN Money de hoje, lembrando que na sexta-feira vamos trazer então as repercussões da decisão tanto do primeiro-ministro italiano de agora sim definitivamente renunciar e deixar o cargo, quanto aí sim, principal notícia do dia, a decisão do Banco Central Europeu. Se cuidem, um beijo e até! Apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Heredia e Priscila Yazbek. Este podcast é produzido pela CNN Brasil, com edição da Maremoto. Produção Larissa Coelho e Fabrício Julião. Edição e sonorização Jux. Coordenação técnica Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.